Começamos com o maior tesouro da Igreja Católica, o seu fundador, Jesus Cristo. Tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Outro grande tesouro da Igreja Católica é ter Maria, a mãe de Jesus, por mãe da Igreja. Muitos são os tesouros da Igreja Católica. Nós temos a Bíblia, a hierarquia da Igreja, os anjos e santos, os corpos incorruptos, os milagres eucarísticos, o santo sudário, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, as aparições da Mãe de Jesus ao longo do tempo. A Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo, com mais de 115 mil entidades assistenciais. Nós católicos temos algo que nenhuma outra igreja tem. Nós temos o Santíssimo Sacramento. Numa bela e ensolarada manhã do ano 750, os sinos tocaram alegres, chamando os habitantes da pequena cidade de Lanciano para a missa na igreja. O celebrante, porém, um monge da ordem de São Basílio, não participava da alegria geral. Havia já algum tempo sentia-se assaltado por uma forte dúvida. Estaria Nosso Senhor Jesus Cristo real e substancialmente presente na Eucaristia? Apesar de ele orar com persistência, suplicando a Deus que reavivasse sua fé, esse terrível pensamento o atormentava sem cessar. Assim, a celebração do santo sacrifício da missa constituía para ele motivo de sofrimento, pois era o momento em que a tentação se tornava mais intensa. Na hora da consagração, pronunciou claramente, como sempre, as solenes palavras: "Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue." Em seguida, deteve-se, assaltado pela violenta incerteza. Será mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo presente sob a aparência desse minúsculo pedaço de pão e dessas poucas gotas de vinho? Nesse instante, viu com admiração a branca hóstia transformar-se em um pedaço de carne e o vinho em sangue real, que se coagulou e dividiu-se em 5 fragmentos de forma irregular e de tamanhos diferentes. Muito assustado de início, depois cheio de alegria, o feliz monge permaneceu durante certo tempo como que em êxtase, e depois, derramando lágrimas de gratidão, voltou-se para os fiéis e exclamou: "Bendito seja Deus, que para destruir minha incredulidade quis manifestar-se nesse santíssimo sacramento e tornar-se visível a nossos olhos. Vinde, irmãos, e contemplai. Eis a carne e o sangue de nosso amantíssimo Salvador."
A mortalha de Turim, também conhecida por Santo Sudário, é uma peça de linho que possui a imagem de um homem que sofreu violência física semelhante ao ato de crucificação. Tudo indica que o homem coberto por ele foi Jesus Cristo. Fizeram uma exposição em 2010 e mais de 50 mil fiéis foram comprovar de perto esse mistério. O sudário está guardado na Catedral de São João Batista, em Turim, na Itália, desde o século XIV. O fenômeno de corpo incorrupto é quando um corpo humano apresenta a propriedade de não se decompor após a morte e sem que tenha passado por nenhum processo de mumificação. Neste vídeo, iremos mostrar 4 casos de santos que seus corpos permanecem incorrupto, em perfeito estado, mesmo em alguns casos, já fazendo séculos a sua morte. 4. Maria de Jesus de Ágreda. Madre Maria de Jesus nasceu em 1602. Além de freira da Ordem da Imaculada Conceição, foi uma importante escritora mística. Faleceu em 1665. E mesmo após séculos de sua morte, seu corpo ainda se encontra preservado até hoje, no convento de La Concepción, na Espanha. Uma estátua da santa foi criada para marcar o local de sua sepultura. Já o seu corpo incorrupto se encontra logo abaixo, numa urna de vidro, em perfeito estado. 3. Bernadette de Lourdes. Santa Bernadette faleceu em 1879. E em 1909, ou seja, 30 anos após a sua morte, o seu corpo permanecia intacto. De acordo com os médicos que acompanharam a primeira exumação, o corpo se encontrava rígido, mas incrivelmente preservado. Em 1919, ocorreu uma segunda exumação, e as condições do corpo permaneceram iguais. O mesmo foi observado na terceira exumação, em 1925. Nesta terceira ocasião, o corpo foi coberto por uma fina camada de cera e colocado numa urna de vidro, e desde então, ela se encontra em exposição na igreja de Saint-Gildas, na França. 2. São Padre Pio. Padre Pio nasceu na Itália, em 1887. Foi um frade e sacerdote da Ordem dos Frades Capuchinhos. Em vida, logo ficou conhecido por causa dos seus estigmas e milagres. Morreu em 1968, após uma longa vida de amor e devoção a Cristo, na igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni, na Itália. Em 2002 foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Já seu corpo, incorrupto, foi exumado no início de 2008, e desde então, se encontra em exposição em uma urna de vidro, sendo visitado por milhares de pessoas, todos os dias. Por último, Santa Cecília. Não se tem muitas informações sobre a vida de Cecília, mas é provável que tenha sido martirizada entre 166 a 180 sob o governo do imperador Marco Aurélio. Segundo a história, o carrasco, o assassino, não teria conseguido separar a cabeça do corpo de Cecília, mesmo depois de 3 golpes no pescoço, e ela ainda teria agonizado durante 3 dias antes de morrer. Durante esses 3 dias, mesmo ferida, ela cantava para Deus. Por esse motivo, ela é considerada a padroeira dos músicos. Ela foi morta por volta do ano 180. Já seu corpo só foi encontrado por volta do ano 817, incorrupto e na mesma posição em que foi abandonado. Ou seja, o corpo foi encontrado em perfeito estado, mesmo depois de mais de 600 anos da sua morte. Mais tarde, em 1599, Cecília voltou a ser exumada, e seus restos mortais permaneciam iguais. Foi então que uma estátua, reproduzindo a forma de como o corpo foi encontrado, foi colocada sobre a tumba da santa, a qual pode ser visitada na igreja de Santa Cecília, em Roma. Santa Cecília é a santa da Igreja Católica que mais possui basílicas em Roma. Além de ter sido uma das santas mais veneradas na Idade Média, foi também a primeira santa encontrada com corpo incorrupto. Embora tenhamos falado apenas em 4 casos, segundo a Igreja Católica, existe mais de 2.000 corpos incorruptos. De acordo com os médicos que analisaram alguns desses corpos, a preservação é humanamente inexplicável. Não poderia, em condições normais, eles terem sido encontrados em tão perfeito estado depois de tanto tempo. Em 1921, em meio à guerra travada pelo governo mexicano com grupos de católicos, um homem colocou um vaso de flores suspeito na Basílica de Guadalupe.
bem aos pés do altar. Apenas um objeto conseguiu salvar-se das chamas, da fumaça e da destruição causada pela bomba: o manto com a imagem da Virgem de Guadalupe. Conta a história local que esta imagem foi impressa pela própria Virgem Maria de Guadalupe em dezembro de 1531, como prova milagrosa de sua aparição para o índio Juan Diego no monte de Tepeyac, nos arredores da antiga cidade do México. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida à santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós.